50 anos do programa O Tema é Frevo. Louro Castro é parte desta história. Parte dessa história maravilhosa do frevo, esse nosso gênero fantástico. E com você, sempre conosco, nessa batalha maravilhosa, incansável, onde deixa o frevo no topo do mundo, porque o frevo jamais vai cair. O frevo sempre vai continuar no local dele, que é o seu reinado sempre. Viva o nosso frevo! Chegamos ao final de mais uma audição do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta nas emissoras da Universidade Federal de Pernambuco. Em todas as épocas do ano ouve-se música popular brasileira, e frevo é música popular brasileira. Recife, capital do frevo. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Hoje é 18 de abril de 2018. São 11h30, está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Convido você a compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa após a transmissão e a participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. É comum a ideia de que a corrupção é um dos principais problemas do Brasil. Essa ideia é sempre noticiada pela mídia corporativa. Foi o argumento utilizado pelos protestos realizados em 2016 que reivindicaram o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E continua sendo o argumento usado por quem comemorou a prisão do ex-presidente Lula e os resultados da Operação Lava Jato. Ontem, o STF aceitou denúncia contra o senador Aécio Neves pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. Enquanto isso, denúncias de corrupção contra outros políticos de maior peso no jogo eleitoral têm sido arquivadas, seja por causa do foro privilegiado ou por outros motivos. Por isso, o programa de hoje pergunta: o Brasil quer mesmo combater a corrupção? Para discutir o assunto, estamos com a professora do curso de Direito da Unicap, Maria Lúcia Barbosa. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Paula. Também estamos com o historiador e professor do Departamento de Serviço Social da UFPE, Marco Mondaini. Bom dia, Mondaini. Bom dia, Paula. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Laércio. E bom dia, ouvintes. E também contamos com a presença do nosso parceiro, o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia a todos, internautas e ouvintes. Marco, o que significa a aceitação da denúncia contra Aécio Neves? Assim, a gente fica até pensando, né? Esperávamos até que houvesse algum tipo de reação da população, né? Porque as pessoas que comemoraram a prisão de Lula, por exemplo, não comemoraram a aceitação da denúncia contra Aécio Neves. Bom, são vários significados. Eu ressaltaria o caráter seletivo da Operação Lava Jato e das prisões realizadas. E esse caráter seletivo também se expressa no tempo em que os processos são autorizados pelo STF, as prisões são realizadas. Já foi dito algumas vezes que Eduardo Cunha, por exemplo, a prisão de Eduardo Cunha ocorre depois de ele ter cumprido a sua função à frente do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
Também é dito que de nada valerá, ao fim do mandato do presidente Michel Temer, a sua prisão, porque ele já vai ter também cumprido aquilo que se esperava dele em um grande projeto que representa uma ofensiva conservadora no nosso país. A prisão do ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, eu acho que se enquadra perfeitamente nesse tipo de lógica. É necessário, por parte da Operação Lava Jato, a fim de mostrar sua imparcialidade, né, o seu caráter não seletivo, que algumas cabeças sejam colocadas a prêmio. Então, a autorização ontem, por parte do STF, para a abertura do processo, do inquérito contra Aécio Neves, o senador Aécio Neves, eu acho que se enquadra dentro dessa lógica geral da Operação Lava Jato e mesmo das manifestações populares que aconteceram nos últimos 3 anos na história brasileira. Maria Lúcia, como é que você vê essa aceitação da denúncia? Bom, Paula, é importante que a gente diga a que se refere efetivamente essa denúncia, o que representa isso. A partir de ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que o senador Aécio Neves pode ser considerado réu na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e de obstrução de justiça, né? A acusação que pesa sobre Aécio é de ter recebido 2 milhões em espécie de Wesley Batista, né, e de alguma forma ter tentado evitar as investigações, ter se utilizado da sua condição de senador para tentar evitar ou parar as investigações de alguma forma. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é que representa a Operação Lava Jato, né? O que é que ela era e no que é que ela se transformou. Porque, na verdade, a Operação Lava Jato, ela é pauta em todos os espaços de discussão, desde a padaria até a faculdade de Direito, até os tribunais. E a gente precisa compreender qual é a dinâmica dela, a que ela serve, né? A Operação Lava Jato, ela é uma operação da Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, que leva para as varas da Justiça Federal de Curitiba a apuração de crimes de corrupção que envolvem a Petrobras e gestores da Petrobras que recebiam propinas em procedimentos licitatórios por intermédio de agentes financeiros, de doleiros, através de contas no exterior. Então, esse é mais ou menos um fio desse novelo que vem gradativamente responsabilizando agentes públicos em razão desses indícios de corrupção, né? Dessas acusações de corrupção. Para além do senador Aécio Neves, outros agentes públicos estão na lista, a famosa lista de Janot, estão na lista de investigação da Lava Jato, né? Recentemente, nós tivemos mais um governador, também um governador do PSDB, o governador Geraldo Alckmin, que a princípio tinha foro privilegiado, já que ele era governador, e já que ele se desincompatibilizou agora para concorrer às eleições presidenciais, já que ele é pré-candidato às eleições, ele perdeu o foro privilegiado e, portanto, a grande discussão era se Geraldo Alckmin seria processado, se seria apurada a responsabilidade dele pelos agentes da Operação Lava Jato. E semana passada, esse processo que apura a responsabilidade de Geraldo Alckmin, que em tese teria recebido 10 milhões entre 2010 e 2014 para a utilização de Caixa 2 na campanha, denúncias da Odebrecht dão conta disso. Esse procedimento ele foi encaminhado para a Justiça Eleitoral de São Paulo, né? Na Justiça Eleitoral passa a ser um crime, vamos dizer, crime eleitoral. Eleitoral. Exatamente. A gente poderia dizer que para o ouvinte, né, que não é especializado no assunto, é um crime, entre aspas, mais leve. Veja, ele deixa de responder do que no penal. Sim, ele deixa de responder pelo crime de corrupção. E aí o crime de corrupção gera uma sanção penal, efetivamente, e ele passa a responder por um crime eleitoral que pode inabilitá-lo para as próximas eleições, certo? Então, assim, eu concordo que, de fato, a Operação Lava Jato, ela
ela precisa deixar claro como é que ela dá conta de trâmites mais céleres em relação a determinados agentes e mais demorados em relação a outros, né? Ela precisa dar conta de explicar à sociedade por que determinados agentes são tratados de uma determinada forma, inclusive pelo próprio Ministério Público Federal, que entendeu que, apesar dessa denúncia contra Geraldo Alckmin, não é o foro da Lava Jato responsável pelas investigações e sim pela Justiça Eleitoral. Então, apesar de se falar muito da Operação Lava Jato, eu acho que a gente precisa debater ainda mais esse tema para tornar-se muito mais transparente para a população, né? Sim. E que esse é um dos mecanismos estatais de combate à corrupção. Na verdade, esse não é o único, né? Existem milhões de vários outros mecanismos, inclusive preventivos, para evitar a corrupção, né? A corrupção estatal. Mas a Lava Jato, ela ganhou, vamos dizer, esse status, né, da grande bandeira contra a corrupção, né? E então é muito, problemática, né, nessas questões todas, Marco. Inclusive agora com a prisão de Lula, como é que você avalia essa conjuntura com a Lava Jato como sendo, vamos dizer, a principal operadora, o principal agente de todo esse processo? Veja, a Lava Jato, na verdade, serviu como instrumento para a mudança da agenda política brasileira na atual conjuntura. E conseguiu realizar isso. Recém-saída pesquisa do Datafolha indica a corrupção como sendo o tema que mais preocupa os brasileiros. Se a gente parar para analisar essa pesquisa, a gente tem um retrato de como foi vitoriosa a estratégia levada a cabo por setores conservadores da sociedade brasileira, que incorporaram também setores do Poder Judiciário, né? Então, são 5 temas aqueles que mais preocupam os brasileiros na atualidade. Em primeiro lugar, a corrupção, com cerca de 20% das afirmações. E depois se encontra, em terceiro lugar, o tema da segurança, que eu colocaria de um lado. Quer dizer, a agenda eleitoral, a agenda política brasileira, nesse exato momento, gira e vai girar ainda mais em torno do binômio corrupção e segurança. Essa, digamos que é uma má notícia, né? Já que, então, se esse meu raciocínio estiver correto, essa agenda, na verdade, foi catapultada para a preocupação dos brasileiros. A boa notícia, junto a esses 2 temas, continuam presentes entre os 5 mais importantes para a população brasileira: saúde, educação e trabalho, desemprego, seja lá a forma como foi perguntada. Veja, a população não tem a capacidade, o senso comum não tem a capacidade de indicar como sendo o principal problema do Brasil a desigualdade social. Mas, na minha leitura, quando setores da população brasileira, majoritários, já que ficaram entre os 5 primeiros colocados, os 5 temas mais importantes, mais preocupantes, né? Mas se colocou saúde, educação e trabalho, isso significa que ela consegue tatear, ela consegue vislumbrar que esses problemas, na verdade, fazem parte de uma outra agenda. A sua resolução será feita por outros setores políticos que não esses que atualmente tanto insistem em mostrar que os 2 problemas mais importantes da nossa atual conjuntura são corrupção e segurança. Eu acrescentaria uma outra questão que eu acho pertinente, não é? Que na verdade é voltada mais para a necessidade de se encarar a Lava Jato. Inicialmente havia toda uma perspectiva de identificar a Lava Jato com aquilo que foi feito na Itália nos anos 90, chamada Operazione Mani Pulite, quer dizer, a Operação Mãos Limpas. Desde o início eu sempre percebi, quer dizer, não apenas eu, mas várias pessoas que têm algum conhecimento sobre a realidade italiana, que havia uma grande disparidade entre as 2 operações. A Operação Mani Pulite, Mãos Limpas, ela destroçou, ela acabou com um sistema político eleitoral partidário que nasce no pós-Segunda Guerra Mundial na Itália. Ou seja, a esquerda e a direita, com a exceção do Partido Comunista Italiano, todas as organizações políticas majoritárias que eram
basicamente giravam em torno da coligação entre Partido Socialista Italiano e Partido da Democracia Cristã, foram varridas do mapa eleitoral. No caso brasileiro, isso não ocorreu. E eu insisto, volto a falar da importância de se fazer a crítica à Operação Lava Jato pelo seu caráter seletivo. Eu torço muito para eu estar enganado e que, a partir de agora, a Operação Lava Jato incida sobre outros personagens políticos dessa alternância política que caracterizou a política brasileira nos últimos 20 anos, ou seja, PT e PSDB. Sinto dizer que isso não ocorrerá, mas se vier a ocorrer, vai ocorrer em tempos que não são aqueles que deveriam ser úteis para que 2018 fosse uma eleição realmente que abrisse novas perspectivas políticas no Brasil. Ou seja, aquilo que eu disse na minha primeira intervenção, essas ações, na verdade, vão ser feitas quando não tiverem mais nenhum impacto, nenhum rebatimento sobre aquilo que vai se decidir nas urnas em outubro de 2018. Eu queria complementar, eu acho muito interessante e importante essa análise do professor, porque eu vejo muito parecido também, e acho que o tema da desigualdade saiu da pauta nacional, que era o tema assim, mais recorrente nos últimos, talvez, 2 décadas, né? Era o grande tema, digamos assim, claro, com graduações distintas, desde a Constituição de 1988, que reconhece esse como tema central, e ele saiu do debate justamente pela essa questão da seletividade da Operação Lava Jato, com um espectro do campo político que foi atingido, e esse espectro do campo político que vê no tema da desigualdade o tema principal da discussão pública. E esse espectro hoje está tendo que se defender, quer dizer, está acuado, está numa situação de não poder vocalizar assim, as temáticas políticas, né? Está acuado, eu falo aqui especialmente da esquerda brasileira, do PT especialmente. E aí o tema da corrupção ganha a dimensão e essa amplitude que se reflete na pesquisa do Datafolha. E aí eu queria trazer um aspecto que é a participação da mídia nesse processo todo, né? Acho que, além da seletividade, que está claríssima, eu acho que tem a questão do ativismo midiático dos atores que estão envolvidos com a Operação Lava Jato, que comprometem muito esse processo, né? Porque eles entendem, e já disseram, inclusive, verbalmente, alguns procuradores disseram isso, juízes talvez não diretamente, mas os procuradores disseram isso, de que, inclusive remetendo a operações mãos limpas, de que o trabalho junto com a mídia, de parceria com a mídia, seria fundamental para dar sustentabilidade e legitimidade às ações judiciais da Operação Lava Jato. Isso acabou gerando uma certa espetacularização do processo todo, e você imagina que num processo de julgamento, inclusive especialmente penal, o que mais se precisa é de serenidade, né? Para se garantir o amplo direito à defesa, o contraditório. Num processo de espetacularização, eu diria que talvez o elemento símbolo desse processo é aquela apresentação do procurador Dallagnol do PowerPoint, né? E as coletivas sistemáticas. Hoje você vê procuradores dando coletivas diárias, juízes se manifestando, não mais nos autos, mas em entrevistas coletivas, entrevistas exclusivas, né? Em uma série de seminários nos Estados Unidos, tornou-se regular que as autoridades brasileiras vão aos Estados Unidos, entre aspas, aí, prestar contas da Operação Lava Jato. E aí você tem esse processo de espetacularização que, inclusive, submetendo os réus ou os investigados ao julgamento público, inclusive nas imagens, né? Você vê hoje que todos que foram fazer exame de corpo de delito no IML tiveram que passar por um batalhão de jornalistas, de fotógrafos, de cinegrafistas. Então, essa espetacularização, essa mediatização talvez explique essa pesquisa Datafolha, né? Porque o tema da corrupção, espetacularizado no sentido de heróis e bandidos, né? Onde a figura do juiz que está ali, entre aspas, imparcial, mas que está ali com serenidade julgando, se perde. Parece que os próprios juízes se tornam parte do processo como acusadores, e o processo todo é muito visto do ponto de vista punitivista. Eu acho que isso responde um pouco porque a população está vendo a corrupção, colocou a corrupção depois de muito tempo, né, depois de muitos anos. A saúde e a educação eram as questões históricas, que aí explicava o debate em torno da desigualdade social. E isso perdeu espaço para a corrupção. Eu acho que tem muito a ver com essa espetacularização
e essa mediatização do processo da Operação Lava Jato. É para trazer entrevistas com uma visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil que o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Fora da Curva de hoje discute: o Brasil quer mesmo combater a corrupção? Para você que sintonizou agora, nós estamos no estúdio com a professora do curso de Direito da Unicap, Maria Lúcia Barbosa, com o historiador e professor do Departamento de Serviço Social da UFPE, Marco Mondaini, e com o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Maria Lúcia, em relação à corrupção e as formas de combate, porque é importante que a gente deixe bem claro aqui que essa crítica que a gente faz do uso político do discurso da corrupção não significa que a gente não seja favorável ao combate dela, né? Então, assim, acho que é importante também explicar ao ouvinte que existem formas de combate à corrupção, né? Sim, Paula. Bom, na verdade, às vezes se posicionar ou fazer qualquer crítica institucional à atuação, aos excessos do Poder Judiciário, à mediatização do Poder Judiciário na Lava Jato, muitas vezes as pessoas acham que essa crítica significa necessariamente você ser a favor da corrupção. Isso não é verdade. Nenhum de nós aqui é a favor da corrupção, né? O Estado brasileiro, ele tem mecanismos legais e institucionais de fiscalização. Então, existem órgãos que são criados com o objetivo, além de qualquer cidadão, ele ser um agente fiscalizador da atuação do Estado e dos agentes públicos, porque cada um de nós é. Existem mecanismos constitucionais de ação civil pública que possibilitam a qualquer cidadão buscar o judiciário e demonstrar que há qualquer irregularidade ou mecanismo que possibilite a corrupção de agente público. Existe o controle cidadão, existe um controle por instituições, então, Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio Poder Legislativo. É importante lembrar que dentre as funções típicas do Poder Legislativo está a função de fiscalizar. Ele é responsável por legislar e fiscalizar a atuação do Poder Executivo, né? E que o Poder Judiciário, ele é, dentro dessa estrutura de Estado, o poder que é responsável por decidir os conflitos no caso concreto e responsável também por fazer o controle da constitucionalidade das leis. Então, dentro daquilo que Laércio colocou, é muito grave perceber que o nosso Estado, que as pautas do Estado, elas se limitam ao Estado policial, né? E que a polícia, assim como o Poder Judiciário, na função sancionadora ou no exercício da função penal, né, da atividade penal, tem se tornado protagônicos, né? Então, dar este protagonismo a esse Estado policial é algo que é muito grave dentro de um país que é marcado por contradições sociais intensas, né? Marcado por desigualdades e que precisa de outras atuações do Estado para além da punição dos agentes públicos, né? Mas isso tem tomado a pauta constante de todos os espaços, né? Inclusive do espaço mediático, sobretudo dele, né? Inclusive ao longo da história do Brasil, não é, Marco? Você poderia explicar como é que o discurso da corrupção foi utilizado ao longo da história do Brasil, politicamente? O passado não passa, Paula. Nós trazemos o passado dentro de nós, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva. Um povo traz o seu passado dentro de si e ele vai se reatualizando. O tema da corrupção é um exemplo cabal disso. O Brasil contemporâneo, eu trato aqui Brasil contemporâneo como o Brasil pós-1930. O Brasil pós-1930 é atravessado por momentos históricos em que o tema da corrupção foi utilizado para fins de deposição de presidentes da República que tinham como pauta central o combate à desigualdade social, ou pelo menos uma atenção especial à classe trabalhadora. E eu não estou falando aqui de grandes revolucionários, eu estou falando aqui de grandes representantes da tradição trabalhista brasileira. Eu falo aqui de Getúlio Vargas, falo aqui de João Goulart, Leonel Brizola, etc. Né? Se a gente pensar em 1954, aquilo que antecedeu o suicídio do presidente Vargas foi uma brutal campanha em que o tema da corrupção se encontrava
no centro das questões. O suicídio de Vargas, como todos nós sabemos, representou, na verdade, um obstáculo, uma barreira que foi colocada frente aos golpistas, mas 10 anos depois, esse golpe que deveria ter sido dado em 1954, acabou sendo dado nos idos de março de 1964. E, à época, o tema da corrupção também era um tema central. As críticas feitas ao presidente João Goulart, elas giravam em torno da questão da corrupção e, junto a isso, um fortíssimo anticomunismo. Não é? As campanhas idealizadas, levadas a cabo pelo IBAD, né, representaram exatamente isso, né? A tentativa de mostrar que João Goulart representava a liderança de um projeto de instauração no Brasil de uma república sindicalista, leia-se o comunismo cubano, e junto a isso as denúncias de que o Estado brasileiro era um Estado corrupto por conta da liderança dessa tradição que começara em Vargas e tinha continuidade com João Goulart. Se a gente for comparar com os dias de hoje, né, o anticomunismo foi substituído pelo antipetismo. Cuba foi substituído por Venezuela, mas a temática da corrupção continua presente. Né? Só que existe uma pitada nova que faz parte do ideário neoliberal. Né? E como é que se levou a cabo essa estratégia no campo ideológico? Né? A corrupção cresce à medida em que o Estado cresce. O Estado construído nos anos Lula foi um Estado inchado. O Estado que os neoliberais, evidentemente, não queriam. Um Estado, para usar a expressão do Pierre Bourdieu, com um braço esquerdo que vinha se robustecendo gradualmente, né? Apesar de se encontrar dentro dos seus limites. Ora, entra em cena, então, a denúncia da corrupção como sendo, na verdade, resultado de um crescimento do Estado. Então, a conclusão final dos neoliberais é que quanto mais Estado, mais corrupção haverá. Saída, combate à corrupção e diminuição do Estado, no braço social do Estado. Né? Então, na verdade, volto à minha primeira fala agora nessa questão. O passado não passa, ele continua presente. Agora, é um sinal também de que essa tradição trabalhista, iniciada com Vargas, continuada com Jango, com Leonel Brizola e, em parte, por Lula, tem importância, continua presente, muito forte dentro da política brasileira. Uhum. É um campo político que, apesar dos sucessivos golpes existentes na história do Brasil, não foi extinto, não foi anulado. Mas tem vários problemas, várias restrições para se desenvolver livremente em tempos democráticos. Laércio? Eu vejo também uma questão atual. Eu estava falando um pouquinho da mídia, a participação um pouco da mídia, e essa ênfase que a mídia dá ao tema da corrupção. Por outro lado, há uma invisibilização de temas que mostram um avanço no combate à corrupção, mas, no entanto, não estão na pauta do dia a dia. Eu vou citar aqui alguns poucos exemplos, são muitos. Por exemplo, a criação da Controladoria Geral da União em 2003, né? Primeiro com um papel também punitivista, que através de sorteavam alguns municípios todo mês, e auditores federais iam lá, fiscais iam lá ver as contas das prefeituras. A partir de 2006, além da fiscalização punitivista, digamos assim, você tinha também a orientação. A CGU percebeu que boa parte dos desvios que aconteciam, os problemas que aconteciam, entre aspas, de corrupção, na verdade não eram intencionais, eram problemas de falta de habilidade, de conhecimento técnico, especialmente nas pequenas prefeituras. E a partir de 2006, a CGU passou a não só levar os auditores, como levar o pessoal para fazer capacitação desses gestores. O papel da CGU, tão relevante nessa última década e meia, você praticamente não ouve falar na Controladoria. E quando o Temer assume, uma das primeiras coisas que ele faz é tirar o caráter de ministério da CGU e enfraquecer o papel da CGU.
Então, e você vê, não se discute Controladoria Geral da União, esses aspectos técnicos ali das prefeituras, de gestão. Um outro exemplo do avanço, que também é invisibilizado, em 2004 foi lançado o Portal da Transparência do Governo Federal. Pela primeira vez, em 2004, você tinha todas as contas, os recursos que eram transferidos para estados, para municípios, abertos na internet. Esse tema é muito pouco. A transparência, quando a gente fala que o Brasil quer combater de fato a corrupção, várias ações de transparência foram tomadas num período, e hoje, quando a gente está discutindo a corrupção, não se discute transparência. Além do Portal da Transparência, em 2011 a gente teve um avanço tremendo com a Lei de Acesso à Informação. Hoje, qualquer cidadão brasileiro pode, ou presencialmente ou pela internet, pedir informações não só de recursos, mas de ações de outros tipos, que qualquer entidade pública, tanto na União, no nível federal, no nível estadual, no municipal, pode demandar. Inclusive, demandar informações do setor privado, desde que ele tenha parcerias ou contratos, convênios com o setor público. Então, assim, nós tivemos avanços. A transparência é um ponto importante. Outro ponto importante que é invisibilizado na mídia é a participação popular. Nós tivemos entre 2003 e 2010 um avanço tremendo na questão das conferências nacionais, quando os segmentos da sociedade puderam começar a não só discutir, como deliberar sobre políticas públicas e fazer um monitoramento dessas políticas públicas. Você tem uma ideia, entre 1941 e 2002, houve no Brasil 41 conferências nacionais. Nós estamos falando aqui de um período de 60 anos. Em 8 anos, de 2003 a 2010, no período do governo Lula, foram 74 conferências, quase o dobro de 60 anos. Mais participação popular e mais transparência não entra nessa agenda que a gente está discutindo de corrupção. E isso é impressionante. Isso diz muito sobre esse debate. O debate está todo centrado na punição, mas muito pouco centrado na qualificação da gestão pública. E aí eu pergunto, o quanto as medidas do CAD, por exemplo, que é o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, que regularia, digamos assim, a concorrência do mercado, o quanto o CAD, nas tomadas de decisões sobre a relação público-privada, o quanto esse debate é público, né? O quanto o debate sobre a atuação das agências reguladoras, você vê que um dos maiores problemas que a gente tem de telefonia e de planos de saúde, o quanto a Anatel e a ANS estão no debate sobre o combate à corrupção, porque a gente sabe que há muita corrupção nos processos, inclusive dos planos de saúde, falando com corrupção como uma coisa maior. E o tema da transparência e da participação popular, que são fundamentais no combate à corrupção, estão fora do debate público. Então, combater a corrupção não é apenas prender ou abrir inquérito penal, é melhorar a gestão pública e aumentar a transparência para que qualquer cidadão saiba para onde estão indo os recursos, quem está gerindo esses recursos, como são tomadas as decisões e ampliar o espaço da participação popular, dos segmentos sociais que estão ali em disputa permanente política na sociedade, para as relações público-privadas, através dos conselhos nacionais, municipais, estaduais e nacionais. Não é à toa, se a gente lembrar aqui o que o professor está dizendo do ponto de vista da história, o que a professora está falando também do ponto de vista dessa espetacularização, desse espaço que a Operação Lava Jato tomou no debate público, a invisibilização desses temas de participação popular e transparência. Não é coincidência. E nessa questão da invisibilização, exatamente outros tipos de corrupção, que não só essa do Estado, sim, né, Maria Lúcia? Sim, Paula. Dentro dessa perspectiva que Laércio está colocando, bom, qualquer um de nós que acessar o site do Ministério Público Federal vai ver lá a descrição da Operação Lava Jato como a maior operação de combate à corrupção da história do país. Veja, acho muito grave uma informação como essa, primeiro, porque para você dizer que essa é maior, tem que ter uma comparação com outras, né? Ou então, essas investigações, elas deveriam ter acontecido também em outros momentos. Mas, assim, os números são espantosos. Os números da Operação Lava Jato são 1.765 procedimentos instaurados, 953 mandados de busca e apreensão, 103 mandados de prisões preventivas, 73 acusações criminais
E é uma operação que acontece desde 2004. Então, imagine só que essa é uma operação que acontece há 4 anos. 2014. 2004 não, perdão, 2014. Então, me parece complicado, digamos assim. Combate à corrupção não se limita à Operação Lava Jato, de forma alguma. A prevenção, a orientação, a fiscalização popular, os mecanismos, os conselhos de saúde, conselho de educação, com participação popular, eles são instrumentos muito mais eficazes, inclusive porque são instrumentos prévios. Né? Sim. São instrumentos que evitam, na verdade, qualquer desvio e fazem com que o cidadão possa participar das decisões políticas, né? Da decisão de políticas públicas. E assim, esse é talvez a ponta do iceberg da discussão sobre corrupção, que toma a pauta total, a pauta política e que interfere na vida política, né? Que define, inclusive, quais são os rumos do país no próximo processo eleitoral. Quem serão os sujeitos que serão candidatos? Sim. Né? Isso vai interferir definitivamente no processo eleitoral, as consequências ou a espetacularização da Operação Lava Jato. A gente também precisa pensar que esses sujeitos e esses agentes públicos que atuam nesse processo, eles também possuem limites. Uma das garantias democráticas é que cada uma das instituições possui limites. Então, o Poder Judiciário precisa ter limites. E tem limites, né? A própria LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, diz quais são os limites do juiz na atuação. O Poder Executivo tem limites, o Poder Legislativo tem limites. Faz parte da construção de uma democracia a percepção de que cada um desses agentes de Estado e cada um desses poderes de Estado, eles possuem limites. Dentro desse contexto, está sendo discutida, né, agora o projeto de lei, projeto de lei de abuso de autoridade. De abuso de autoridade, né? Que, na verdade, me parece uma reação, né? Uma reação política a este processo, né? A Operação Lava Jato, que, é verdade, já foi denunciado por vários, já foi ponderado por vários criminólogos, constitucionalistas, que padece de alguns excessos, né? Ninguém é contra a Operação Lava Jato, mas a gente precisa dizer que, enquanto atuação estatal, atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Polícias Federais, ela também possui excessos. Né? E esses excessos vêm sendo discutidos e vêm sendo... Se tenta um limite com a lei que prevê o abuso de autoridade, né? Que também padece de muitas críticas, porque alguns estudiosos dizem que a lei de abuso de autoridade, ela vem como uma resposta para limitar a atuação do Poder Judiciário e das polícias, e outros dizem não, é preciso também ter limites. Talvez a gente precisasse amadurecer muito mais esse debate, né, enquanto sociedade, para poder consolidar uma lei que fosse mais coerente, mais justa, né? A gente está chegando ao fim já finalizando o programa. Eu queria fazer uma última pergunta para Marco Mondaini. Como você fez uma colocação histórica aqui, uma análise histórica, né, do uso do discurso da corrupção, eu fico perguntando, pegando o mote do programa, né, pergunto a você se o Brasil quer mesmo combater a corrupção, ou se seria possível ou exagero pensar se a corrupção ela é estratégica, ela é sistêmica. Eu acho que eu já disse, existem vários significados, né? Dar uma resposta sim ou não vai ser muito simplismo da minha parte. Existem brasileiros que realmente têm interesse no combate à corrupção, percebem a corrupção como realmente um mal a ser extirpado, ou pelo menos minimizado, reduzido na sociedade brasileira. Agora, é lógico, eu não posso ser ingênuo e ninguém na política pode cometer esse mal da ingenuidade. Eu pegaria como exemplo a mesma Folha de São Paulo, que hoje tem um editorial que é quase um ato contínuo da pesquisa anterior que mostra que a população brasileira, em primeiro lugar, vê o tema da corrupção
como sendo o grande problema a ser combatido. Nesse editorial de hoje, a Folha de São Paulo procura mostrar que o MTST e o MST são organizações que, com as suas estratégias de invasão, entre aspas, não sou eu que digo isso, com as suas estratégias de invasão, nada mais fazem do que demonstrar um vazio ideológico e a ausência de lideranças. Como assim? Vazio de liderança, vazio ideológico e falta de novas lideranças? O MTST tem hoje, talvez, a liderança mais promissora, um jovem de 35 anos, Guilherme Boulos, com uma visão política de longo alcance e que representa hoje, talvez, a única grande liderança que consegue levar povo às ruas. Então, eu acho que as peças desse quebra-cabeça se encaixam perfeitamente, né? Então, eu responderia dizendo isso, né? Que a corrupção é realmente um problema para parcelas da população, mas para um determinado setor da sociedade brasileira, ela nada mais é do que uma estratégia de ocupação do poder político. Obrigada, Marco Mondaini, professor, historiador e professor do Departamento de Serviço Social da UFPE. Maria Lúcia, quer dar uma palavrinha final, algum recado final para o ouvinte? Basicamente é que a Operação Lava Jato, ela tem sua importância, né? Ela tem sua importância do ponto de vista da investigação de fraudes em licitações que envolvem dinheiro público, né? Então, assim, isso é importante. Mas eu acho que a síntese de tudo que nós discutimos aqui é de que ela não é central dentro da sociedade, ela precisa ter limites também, né? Ela precisa ter limites, e os limites são limites institucionais, são os limites constitucionais, são os limites legais, e que a gente só constrói efetivamente uma sociedade democrática a partir da concepção, da prática desses limites em toda e qualquer instituição. Então, usando a expressão da própria Lava Jato, ninguém está acima da lei, muito menos a Lava Jato, não é verdade? Então, é importante que a gente pense dentro desse contexto. Obrigada, Maria Lúcia Barbosa, professora de Direito da Unicap. Laércio Portela. Só assim, como síntese, no contexto político que a gente tem vivido, a Lava Jato, quer dizer, o tema da corrupção tem interditado o debate público e o debate eleitoral, e tem interditado candidaturas. Então, assim, a gente tem que discutir a corrupção, mas a gente tem que discutir também a qualidade da nossa democracia e como o discurso da corrupção tem comprometido nossa democracia, interditando debate e interditando candidaturas presidenciais. Ok, Laércio, obrigada também pela participação. A gente volta, então, na quarta-feira que vem. Laércio estará conosco novamente. Vamos lá. Então, a gente está terminando o programa. Amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir qual é o peso das ruas no jogo político. O programa Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis, por Nath Cruz e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Nath Cruz e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.